Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 5 de maio. Eu sou o Fernando Rudnick e estou do lado das nossas feras, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Temos um programa recheado de assuntos para falar. Derrota da dupla Atletiba. E não foi só derrota, né? Foi um vexame do Atlético, um apagão total do Coritiba. Vamos falar também do Operário. Vamos falar de seleção brasileira, camisa vermelha. Eu quero saber o que o Augusto Mafuz e o que o Carneiro Neto pensam sobre essa ideia de jirico, vamos dizer assim, de seleção brasileira jogando de vermelho. Mas antes da gente começar o podcast, chegamos à edição de número 75. Deixo aqui aquele convite para você que está nos assistindo no YouTube do 12 Esportes. Clique aí, curta o podcast, compartilhe aí com todo mundo que você conhece para a gente chegar no maior número possível de pessoas. Espalhe a palavra e converse aí com todo mundo para assistir o Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Vamos começar falando do Coritiba, que jogou na sexta-feira. O Coxa perdeu de virada, um apagão geral, como escreveu o Carneiro Neto na coluna no 12 Esportes. Perdeu da Ferroviária por 2-1. O Coxa hoje é o sexto colocado da Série B, 10 pontos. Na semana passada, falamos que o Coxa estava melhorando, apresentava uma melhora, tinha vencido em casa, venceu o Operário. E o que aconteceu, Carneiro? O Coritiba mostra que a Série B é uma loucura, né? Não, loucura é o futebol brasileiro. O Moser se irritou a tal ponto que chutou literalmente o balde, né? E foi expulso de campo. Acontece que o futebol brasileiro está numa fase de transição e muito danosa e perigosa. Desde a Lei Pelé, nós já falamos isto, né, aqui com o Mafuz, mudou muito o futebol brasileiro para pior, porque os dirigentes se tornaram profissionais, têm um relacionamento inevitável com os empresários e agentes de jogadores, e esse relacionamento nem sempre em alto nível. Esses empresários, por sua vez, tomaram conta dos jogadores, da família dos jogadores, dos parças, e os jogadores caíram tecnicamente, porque a decadência técnica do futebol brasileiro me parece indiscutível. Tanto que nós não temos bons treinadores, está aí a quantidade de treinadores estrangeiros, a formação de técnicos não é boa e a de jogadores é pior ainda. Agora, alguns treinadores já estão começando a falar. Mano Menezes, Renato Gaúcho, que eu ouvi. O nível é muito médio para baixo. Mas eu estou falando isso há muito tempo. Tanto é verdade que a seleção brasileira fracassa as 5 Copas do Mundo e há 13 anos nenhum clube brasileiro é campeão do Mundial de Clubes. Bom, essa é a entrada. Agora vamos tratar então do Coritiba, que você colocou. O Coritiba trabalha com baixo orçamento. E a Série B não tem como trabalhar com outro tipo de orçamento. A não ser, aí a grande falha do Atlético, se você tiver a ambição de ganhar uma Copa do Brasil, que seria obrigação do Furacão, da diretoria, para, perante a torcida, justificar a existência ainda dessa diretoria, teimosamente no comando do Atlético. No caso do Coritiba, está claro que o Coritiba não vai sair disso. Eu achei que o Moser, e o Mafuz inclusive elogiou o Moser também com muita propriedade, ele ia dar um jeito no time. Mas eu estou desconfiado que vai ser muito difícil e parece que o próprio Moser se convenceu disso com este fracasso irritante nessa última derrota de virada. Ô Mafuz, o Coritiba fez um primeiro tempo bom contra a Ferroviária, fez 1-0 e depois aquela história que a gente já vinha conversando aqui. Tem um apagão geral, né? Não é apagão, é próprio consequência de um time fraco. Chega no limite. Quando um time joga no limite por causa do técnico, e daí sai por um motivo ou outro da influência do treinador, como aconteceu com o Coritiba no segundo tempo, ele fracassa. Esses times jogam no limite na segunda divisão. Uhum. No limite, não vai mais do que aquilo. Não foi culpa do Moser, foi a falta de qualidade do time. Agora, Carneiro, tem que começar a repensar essa
e eu também pensava assim, de que o Curitiba trabalha com baixo orçamento. Para a segunda divisão, ele trabalha com um orçamento no mínimo razoável. É a segunda maior Não folha é de só pagamento. orçamento, Né? é a escolha errada de jogadores. Mas aí que vai, aí que está. Tem à disposição um determinado orçamento que é mal aplicado. Exatamente. Porque você veja bem, os times que têm maior orçamento são os grandes times. Os da Série A, os maiores torcidas, têm maiores recursos de patrocínio, etc, etc. Mesmo assim, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, eles não ganham o Mundial de Clubes. O que demonstra que o futebol brasileiro tem um problema. Agora, a questão da dupla Atletiba, inevitável citar o Atlético, é a incompetência. É isso que está irritando o torcedor. Porque não é possível contratar tanto jogador meia boca, tanto jogador perna de pau. E ainda vem o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Possebon. Poissedon? Possebon. A Poissedon é aquele navio que afundou. Navio. Poseidon, E navio. esse senhor é o quê? Rodrigo Possebon. Possebon. Muito bem. Outra invenção do Mário Muito Celso. prazer. Eu não sabia que ele estava no Atlético. É. Muito bem. Ele acha o elenco do Atlético o melhor da Série B. Ele está brincando conosco. O Moza não. O Moza, pelo menos, ele tem coragem de se manifestar censurando algumas atitudes do jogador. O problema é jogador. Se o problema fosse treinador, o Atlético não estava na Série B. Ele trocou 5 treinadores no ano passado. Não deu média de 3 meses para cada um. Agora nós estamos entrando, terminou o 4º mês, estamos entrando no 5º mês, o Atlético já troca o treinador. Se o treinador fosse o grande problema, a raiz do problema, estava tudo explicado, está resolvido a questão. Mas, Carneiro, eu deixo a pergunta para vocês. É claro que a gente sabe que o nível é muito igual, muito parecido. Só que o elenco da Ferroviária e do Botafogo não são abaixo do Atlético e Curitiba? Mas é isso que eu estou te falando. Mas são bem dirigidos. Mas o Botafogo não vencia 3 meses. Posso falar um negócio? Foi a primeira vitória não é do bem Botafogo. dirigido como clube, como SAF. O Botafogo vai ser um clube, logo, um clube que vai começar a competir. A Ferroviária de Araraquara também. Mas isso que eu quero entrar depois no Atlético. O problema de Atlético e Curitiba, também que em relação àqueles que eles perderam, Botafogo e Ferroviário, existe o peso também de torcida, o peso da análise, entendeu? Não dá para chegar e ser cômodo em afirmar que são superiores a Botafogo, superiores a Ferroviária de Araraquara. E a gente sabe o que acontece com quem acha Exatamente. que é superior sempre. Né? Exatamente. Agora, em relação ao Curitiba, é fácil explicar. Foi destinado um valor, um orçamento razoável para a segunda divisão e foi mal aplicado. Agora tem uma nova direção no futebol, vai tentar agora na janela de julho, tentar remendar. Então vamos ver. E olha a sequência do Coxa agora. É muito difícil. Sábado contra o Goiás, fora de casa. Depois recebe o América no Couto. Depois tem Criciúma fora e Avaí em casa. São os próximos 4 jogos do Curitiba. O problema é que os jogadores são muito fracos. Tô falando do Curitiba. E também serve para o Atlético. Eles perdem cada gol, cada oportunidade. E outra, os jogadores veteranos... É um erro hoje contratar veterano. Eles não estão acompanhando o novo ritmo do futebol. Exatamente. Dá pena. Está aí. Né? Os jogadores de mais idade, passou dos 32, 33, acabou. Não tem como acompanhar. O veterano hoje no futebol, ele só joga ocasionalmente e ainda assim, se ele foi craque. Sim, o Neymar, né? É Neymar. o símbolo do veterano maior. Exatamente. Hoje. Não, mas joga. sério. O Fernandinho jogou o ano passado, apesar de ser culpado. Se superando. Se superando. Se o jogador é craque, se ele é craque, ou se ele foi craque e ainda guarda alguns resquícios da fase de jovem, ele joga ainda.
Se não tem essa Você habilidade não fora do adianta botar comum... o Patrick para jogar, o Allan Kardec para jogar. O Juliano nem joga. Nem joga. E o Patrick me parece que está acima do peso também, né? Rapaz, ele e o Juliano... O Patrick, ele ficou 1 ano no Santos tentando se recuperar. Mas o que vai fazer? Mas do Atlético já vamos entrar. Bom, vamos falar do Furacão, então, que... Bom, demitiu o Barbieri. Depois da Aí que derrota, está. o vexame diante do Botafogo de Ribeirão, Veja bem. Pera aí. demitiu o Barbieri. Tá. Quem é que contratou Maurício Barbieri? Eu, sinceramente... Petralha. Mário Eu não Celso sabia Petralha. que ele estava Petralha. no nível de sonho do Atlético. Petralha. Eu sempre considerei um técnico de segunda linha. Bem, então a responsabilidade inicial é de quem contratou. Segundo, o Barbieri, em 4 meses de trabalho, não conseguiu definir um time. Ele não tem o time, ele não sabe até hoje qual é o time. Ele não conseguiu dar padrão de jogo, mas tudo isso foi dito, foi falado. E, por último, me desculpe a diretoria de futebol do Atlético. Esse Barbieri tinha que ser mandado embora naquela noite em que perdeu de 3-0 para o Maringá, né? Jogando da forma como jogou. Mas não só não mandaram embora, como deixaram ele iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a grande responsabilidade não é do Barbieri, é dos jogadores, do grupo, do elenco, mas que foi contratado por essa diretoria, que se mostrou incapaz já na temporada passada, ao contratar um número excessivo de estrangeiros que não se adaptaram ao espírito do clube, alguns veteranos que não corresponderam dentro de campo, e as 5 trocas de treinadores. Então, o problema do Atlético é muito mais profundo do que uma simples troca de treinador. Isso no meu modesto modo de enxergar futebol. Eu já enxergo sob outro aspecto. Eu sou... não que se trate de ser radical, mas eu trato o problema do Atlético em busca da razão para que tudo isso que o Carneiro falou aconteça. Erra no técnico, erra no jogador, insiste no erro, repete o erro. Na última reunião do Conselho Deliberativo, eu recebi o áudio e ouvi com atenção 2 áudios em que o presidente Petralha fala, volta a culpar a imprensa, volta a culpar a turma do que ele vendeu. Nunca é dele a culpa, Paulo né? Autori, nunca a culpa é dele. E ele tem um trechinho que ele fala, aí que está o detalhe, a torcida do Atlético não percebeu ainda. Ele fala, volta a falar da sua obsessão, que é o caso da SAF. Porque a solução é SAF, e vai e diz que o Conselho Deliberativo do Atlético tem poderes para autorizá-lo a negociar a SAF. O que eu entendo que não, mas essa é uma outra questão. Eu entendo que esta situação em que o Atlético está pode não ser voluntária, acho até que não é voluntária, mas é de interesse do Mário Celso Petralha. Porque da forma como o Atlético caiu, da forma como o Atlético está na segunda divisão, ele vai pregando essa ideia de SAF e vai criando no imaginário da torcida que a única solução é SAF. Como ele diz, bateu no teto. Bateu no Batemos teto. E a torcida vai acreditar que é SAF. Não vou dizer se é ou não. Então eu vou dizer o seguinte: existe uma teoria entre os filósofos, a consequencialista, entre os filósofos, e foi Kant que se for para acontecer algo, mesmo que seja ruim, que aconteça. Se a questão é a SAF do Atlético, que se faça a SAF desde que Petralha suma do Atlético. Desde que Petralha suma do Atlético. Faça a SAF. Ele vende a SAF e o Atlético passa a viver a vida com outro dono e não fica mais refém do presidente Mário Celso Petralha.
Então que você faça já, imediatamente. Mas você eu não negocia. acredito que o Mário Celso Petralha faça uma SAF para ele ficar de fora. Ah, bom. Porque se ele tivesse esse desejo de se afastar um dia, ele teria se afastado quando ficou doente, há 2, 3 anos atrás. Ele sairia por cima, grandioso, né, com prestígio, sem dúvida alguma, por tudo que realizou. Hoje ele está se desmoralizando, ele está se desgastando, a torcida está intolerante com ele, e essa obstinação pela SAF é muito perigosa. Primeiro que a SAF é discutível. Existem várias intrincações nesse processo. Está aí o próprio Curitiba enfrentando a realidade. E segundo, eu acredito que ele não esteja pronto para se afastar, não. Pelo contrário, ele vai continuar. Lamentavelmente, Mafuz, mas não vai acontecer o que você espera. Então, não acredito no futuro do Atlético. Cenas para os próximos capítulos. O Petralha diz que é só ano que vem que a SAF seria vendida e tudo mais. Se ele puder resolver esse ano, ele vai resolver. E já está jogando o mimo em cima do conselho. Eu vou só dar uma opinião a respeito, rapidamente, porque é bom que já deixe esclarecido. O Mário Celso, ele se baseia numa assembleia de sócios de 3 anos atrás, que autorizou o conselho a autorizar o Petralha a fazer a SAF. Ocorre que em direito, um ato, ele perde o efeito durante o tempo. Quer dizer, um ato, no caso, hoje os fatos são outros. A situação é outra. O contexto é outro. Aquela assembleia que teve lá atrás, hoje, não gera efeito nenhum. Tem que fazer tudo de novo. Principalmente porque tem que estabelecer os critérios, os elementos de como a SAF será vendida. O valor que será vendido. 11 de novembro de 2021. Já perdeu efeito, não tem mais efeito. O Conselho Deliberativo perdeu o poder de chegar para o Petralha e dizer: pode fazer, pode vender. E nesse caso, teria que ser feita uma nova assembleia. Nova assembleia de sócios. Uma nova assembleia. Exatamente. E hoje não passa uma proposta de SAF no Atlético. Bom, vamos voltar a falar um pouco das repercussões aí do vexame. Falar do jogo, né? Vamos falar das repercussões e do Por jogo que também. O Atlético tomou de 4-1 do Botafogo de Ribeirão Preto na Arena da Baixada? O Atlético tem um elenco pior que o Botafogo, Ribeirão Preto? Eu não vou discutir mais, porque Não, para mim são todos meia boca. Exatamente. A Série B é segundo time. O Atlético teria obrigação de ter um elenco melhor. O Atlético contratou muito mal. Essa é uma bobagem que esse senhor, diretor do Atlético, falou que é o melhor elenco. Vou colocar a frase do Rodrigo Possebon aqui, depois da derrota de ontem. Acredito que temos o melhor elenco da Série B, um elenco de altíssimo nível, excelentes jogadores. Estamos plenamente satisfeitos com o nível de entrega deles. Eles são um grupo que vai nos levar ao título da competição e à concretização do acesso para a Série A. Quem é esse rapaz? Qual é a origem dele? O Rodrigo Possebon, ele tem 36 anos de idade, ele é ex-jogador de futebol, ele fez a base no Inter, foi vendido muito cedo para o Manchester United. Jogou menos de 10 jogos no Manchester United, foi emprestado a alguns times na Europa, depois veio para o Santos. Jogou naquele Santos que foi campeão da Libertadores, fez 30 e poucos jogos pelo Santos. Teve lesões na carreira, nunca emplacou. Depois do Santos, ele passou por alguns outros clubes, até que se aposentou e começou a carreira como diretor, né, como executivo de futebol na Ferroviária de Araraquara. No ano passado estava no Barra de Camboriú, que é uma SAF também, e veio do Barra para o Atlético comandar a base do Atlético. E quando aconteceu a mudança, ele assumiu... Só que não manda nada. Ele só é interlocutor do que o Petralha manda falar. Agora, os jogadores que o Atlético contratou, então vou dizer por que a minha opinião é contrária à desse senhor.
O Atlético tem um goleiro que ainda precisa ser melhor trabalhado. Falhou ontem. Falhou de novo. Falhou. Falhou. Ele está há muitos anos luz distante do Bento, do Santos e do Weverton. Não que o Santos tenha que ser titular, porque o Santos também é um veterano. Daquele Santos. Aquele Santos lá da seleção brasileira. Muito bem. O Atlético não tem ala direito. Os dois são fracos, Dudu e Palácios. Esse Palácios é medíocre, tecnicamente. O Dudu dá uma enganadinha. Esse Abraão não deveria ter sido contratado porque não tem requisitos técnicos para isso. Já o Belez e o Tobias são superiores a ele, mas não sei por que não jogam. O Tobias jogou Léo ontem. é bom zagueiro, mas também não joga. Ala esquerda tem o tal de Esquivel, que vive machucado, e o Fernando é fraco. É limitado tecnicamente. O Atlético não tem um cabeça de área. Quando eu vejo o Hugo Moura jogando no Vasco, eu fico com uma saudade do Hugo Moura. O Atlético tem uns jogadores fraquíssimos no meio. Quem diria, hein, Carneiro? Você com saudade do Mas Hugo pra você Moura. ter Mas uma era ideia, melhor, era melhor. Mas para você ter uma ideia de como está o O Atlético atualmente. tá péssimo. Eu tenho o Alex Santana, dá saudade. Entendeu? Bom, se eu falar no Kelly, então eu entro em lágrimas aqui. Era um jogador de futebol, meu amigo. Sabiam jogar futebol. Né? Esse menino que é da seleção brasileira, o meu meia, do Newcastle. Que O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, Rony, né? Aquele... Renan Lodge, Marco lateral Ruben, esquerdo. Marcelo. Marco Ruben, né? O Léo Pereira. Aquele era time, amigo. Aquele é o Atlético. Então eu não entendo por que decaiu tanto. Essa teoria conspiratória do Mafuz, ela é preocupante, porque é o mesmo presidente que autorizou aquele grupo, a contratação desses jogadores. Não, é teoria, não é conspiratória. Não, mas é uma teoria Mas tremenda. eu não tenho nenhuma dúvida disso. É uma teoria interessante, mas preocupante. É de alta indagação. Mas daí vamos para frente. Daí o Atlético não tem um meio armador. Ninguém arma. O Patrick... Não joga mais. Patrick é ex-jogador, Juliano é ex-jogador, Allan Kardec é ex-atleta, o Isaac é mediano, o Zapelli não joga nada. Esse Kevin Velasco apareceu bem, mas também já... O Luiz Fernando, que é bom, ontem fez um pênalti cretino, infantil. Então o Atlético... Me desculpe, o senhor diretor de futebol do Atlético, esse time do Atlético dificilmente conseguirá subir. Não, a esse não ser time que não eles sobe. contratem para valer. Exatamente. E vocês sabem quem vai assumir o Não, vem Atlético cá, ontem interinamente? Ontem me liga um amigo meu, eu quase caí eu estava na cadeira jantando, e quando ele me ligou, se eu estivesse no sofá, eu tinha apoio. Eu quase caí. Diz que o Lisca foi oferecido Foi para o oferecido Atlético. Lisca doido. É um dos nomes aí, estamos Só falando... para você ter uma ideia, como o Atlético foi reduzido, a grandeza do Atlético foi reduzida, que tem gente oferecendo o Lisca para treinar o Atlético. Mas aí é piada. Não, mas é piada. Não, aí é maldade. Mas aí É maldade. Eles querem botar a diretoria do Atlético numa fria. É uma brincadeira isso aí, Mafuz. O Lisca? Doido? Lisca? Não, aí não. É outra teoria conspiratória. Outro nome que se falou aí, que pelo menos eu vi nas redes sociais, é o Antônio Oliveira, português. Lembra dele? Fraquíssimo. Treinou Fraquíssimo. o Corinthians recentemente. Teve no Curitiba, né? Teve no Coxa, No no, Atlético. Cuiabá. O Atlético, no posso falar um negócio? O Atlético precisa de cabelos brancos como técnico. E como dirigente de futebol. E Mas como com 36 dirigente de anos, futebol. Esse ex-jogador aí pode ser bom? É. Não tem roupa para ser Cabelos diretor do Atlético. brancos. Que é isso? Tem que ter um treinador de cabelos brancos. Um amigo meu, que foi diretor do Atlético, me falou. Precisamos, ou ele me falou, precisamos de um cabelo branco dirigindo o Atlético. Mas quem vai comandar o Atlético na próxima partida contra a Chapecoense na quinta-feira não tem cabelos brancos. Pois é. Você sabe quem é? Não, mas deve ser aqueles que... Não, deixa eu te contar, vou te contar aqui. É Quem? o português João Correia, tem 31 anos, era técnico do Sub-20 e veio para o Atlético no ano passado, junto com o Possebon do Barra. Então, é um técnico, está fazendo um bom trabalho no Sub-20, mas ele não tem experiência, não tem experiência para o que comandar é bom um time. trabalho? Ele tem bons Agora, resultados. veja só, Fernando, veja o torcedor do Atlético, que situação. Quem vai comandar o Atlético temporariamente é o ex-diretor do Barra
e o ex-técnico do Barra. Exatamente. Quem que é o Barra? O que é Barra? Isso Que eu que é queria saber. Barra? Da Barra onde é um que é? time de Camboriú. É É mole? um clube empresa de Camboriú. Coisa Então. boa, hein? Vou torcer pro Barra, hein? Camboriú. Agora vem cá. Vamos falar um pouquinho sério. O Atlético fez uma apresentação medíocre frente ao Brusque pela Copa do Brasil na semana passada. E eu culpei mais os jogadores pela mediocridade do time do que propriamente o treinador por entender que esse técnico do Atlético, Barbieri, ele mexe demais no time. Mas ele mexeu lá por circunstância. Ele não tinha os laterais, né? Estavam todos lesionados. Então ele teve que improvisar, né? Aí ele também não tinha o central bem fisicamente. Mas durante a partida ele se perdeu de um jeito que me preocupou. Como a torcida vaiou muito ele, eu até brinquei, olha, estão mandando a vaia para a caixa postal errada. A caixa postal é da diretoria, que contratou esse Barbieri e esses jogadores medíocres. Então, o problema continua, agora de uma forma muito mais grave, porque a Série B, que o Atlético teria obrigação de ser campeão invicto, ele está sendo humilhado, tomar de 4 dentro de casa é inaceitável, e eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Eu não sei. Mas é preocupante, porque, veja bem, naquelas teorias que torcedor, cronista levantam, teorias especulativas, não conspiratórias, quem são os favoritos para isso, para aquilo, né? Palpites. Qual era o palpite mais razoável? Era de Atlético, Curitiba, Goiás e Novo Horizontino. Desses 4, quem que está entre os 4? Vamos ver aqui a classificação atual da Série B. O líder é o Remo, de Belém do Pará, 12 pontos. Depois tem Avaí, tem um jogo a menos, tem 11. Cuiabá também, 11 pontos. Vila Nova, também 5 jogos, 10 pontos. Mesma pontuação do Curitiba. Nenhum dos clubes. E o Goiás está em quinto com 10 pontos. Então só veja como a coisa embolou. Mas o Curitiba que está mais próximo, está em 6º lugar. 6º lugar, pode perder uma posição dependendo do jogo do CRB. É muito difícil a situação. Voltando um pouco ao Curitiba, o problema do Curitiba, além de tudo que nós já falamos, é a falta de personalidade do time como visitante. O time, para subir, ele tem que ter uma média de 80%, 90% em casa, na soma de pontos, e a metade disso como visitante, senão não sobe. Ganhou da Chapecoense só, né? Mas o Curitiba precisaria ter um rendimento superior. O jogo com o Clube do Remo, que é o líder, o Curitiba deu um banho nesse Clube do Remo no primeiro tempo. E perdeu. Aí conseguiu perder o jogo. O que é isso? Falta de identidade, falta de personalidade. É o jogador, é o novo normal do futebol brasileiro. Jogadores sem compromisso, sem personalidade e sem técnica. Outra coisa, o futuro técnico. Porque o Atlético, eu estava notando ontem, o Atlético não tem nenhum jogador com espírito de liderança. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Tudo cabeça abaixo. Tudo cabeça abaixo. Eu acho que talvez o Thiago Heleno tem que voltar. Olha aí. O Atlético está pagando o Thiago Heleno. Se era para castigá-lo, já castigou. Então é um desperdício muito grande você deixar fora o Thiago Heleno. E para a Série B, qual que é a sua opinião sobre o nível do futebol dele? Para a Série B ele sobra. Sobra para a Série B. Pelo menos vai ter um líder, alguém que tenha uma identidade com o Atlético. E qual você acha que é a possibilidade disso acontecer? Do Petralha chegar no Thiago Heleno, Thiago? Não, depende do novo treinador. Eu sei que vocês não são muito de palpites, de falar, mas o Mafuz deixou aqui a deixa do treinador de cabelos brancos. Cabelos brancos. Além dessa experiência, tem algum outro perfil assim? Tem que pegar alguém que já esteja com a vida pronta, que queira... Mas esses novos, antigos treinadores já estão bem de vida e eles não aceitam esse tipo de desafio. E alguns encerraram, foram obrigados a encerrar a carreira por falta de convite.
O Vanderlei Luxemburgo, essa geração. Carpegiani, aí, o Carpegiani esse pessoal não trabalha joelho. mais, né? Então, como o Atlético não tem um diretor de futebol inteligente, capaz, que entenda de futebol há muito tempo, o ano passado foi um vexame, né? Dos 5 treinadores. E eu imaginei que nesta temporada eles começassem com um treinador de alto nível. Assim, tipo um Mano Menezes, sabe? Um Dorival Júnior, alguém investir no treinador que já tem o cabelinho branco, como diz o Mafuz, mas que resolva o problema. Não. E lançaram o tal de Barbieri. Agora, eu não sei, eu não conheço o mercado mais de futebol. Eles não têm o centro de inteligência do futebol lá no CT Acabou do Caju? também esse, Acabou esse isso também? negócio, acabou. Eu achava meio presunçoso, É. mas tem que pesquisar. Eu não estou em condições de dar palpite, porque eu não sei mais quem é que está no mercado. Né? Eu não acompanho o futebol mais diretamente. Quando eu estava na ativa, sim, eu sabia tudo. E conversava com os treinadores. O Mafuz lembra disso. A gente viajava no mesmo avião, ficava no mesmo hotel, ia à seleção brasileira. Eu acompanhava a seleção brasileira pelo mundo inteiro. Eu conheci todos os técnicos da seleção brasileira. Todos conversavam comigo. Hoje eu não sei nem conheço nem o diretor de futebol. Então o futebol mudou demais. Então eu não me permito dar palpite. Bom, só um detalhe curioso. Vocês estão pedindo um técnico mais experiente. O João Correia tem 31 anos e vai ser o técnico mais jovem da história do Atlético Paranaense. Agora, também se ganhar o próximo jogo aí, com quem que é? Chapecoense? Chapecoense. E daí ganha outro, aí continua o João Correia. E seja bem-vindo. A minha avó materna era Correia. Muito bem, muito bem. Rapidinho, vamos falar do Operário, que venceu o Coelho, o América de Minas Gerais, por 1-0, mas infelizmente um fato triste que a gente vê se repetindo. Racismo, né, no jogo. Um jogador do América, o Miguelito, ele teria proferido palavras, uma injúria racial. Não vou repetir aqui, mas está lá na matéria num 2 Esportes. O que ele falou exatamente? Ele xingou o... Mas pode dizer, você jogo. está repetindo uma matéria de jornal. Ele disse preto com Entendi. um xingamento. Isso um jogador? Acompanhado. O jogador do América. Tem prova disso? Então, o que foi... eles estão buscando as imagens de TV. Na imagem da transmissão ele está de costas, então não tem a prova, eles estão buscando outros ângulos. Tem o depoimento do Jaci, que é o capitão do Operário, que confirmou para o árbitro, que fez o protocolo de racismo e tudo mais, o jogo ficou parado. O Miguelito, ele não é nem brasileiro, ele é boliviano, joga formado na base do Santos, mas joga no Brasil há algum tempo. Eu vou falar um negócio para você. Desde o caso que teve, jogavam Flamengo e Bahia, o Mano Menezes era o técnico do Bahia, um jogador, um uruguaio, argentino, sei lá, teria ofendido o Gerson meio. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro. E depois acabou que não se conseguiu provar. O que aconteceu? O Gerson foi na delegacia. Ramírez. A justiça esportiva pediu para ele ir confirmar a denúncia. Ele não voltou na polícia e não foi na justiça esportiva e ficou dito pelo não dito. Eu vejo com certas reservas quando existe a acusação entre jogadores. Eu vejo com certa reserva. Porque a sensibilidade ali é muito grande, é muito aparente. E algumas reações, elas não são de acordo com a versão que a vítima conta. Então, eu prefiro esperar. Certo, mas só para ficar o contexto completo aqui, depois do jogo, o jogador Miguelito foi preso em flagrante. Pois é. Ele vai aguardar agora a audiência do custódio, depois vai
imagino, paga uma... E com certeza o pagar uma Miguelito fiança. está desmentindo. Diz que não ofendeu. Aí eu já não vi a versão dele, mas a gente vai ter que acompanhar, né, o desdobramento e tomara que a gente tenha imagens, né, do que aconteceu para termos E esse o segmento negócio do de caso. racismo no futebol, desde que esconderam o nome e continua escondido até hoje, daquele cidadão que ofendeu o Léo Natel do Atlético no Léo Pelé. Atletiba. O Léo Pelé, Léo Sim, Natel. não é, né, Léo? Não. O Léo Pelé, desde que a justiça escondeu o nome, até hoje, que é filhinho de papai, Uhum. até hoje, eu não acredito muito no combate ao racismo no ambiente de futebol. Enfim, vamos nos aproximando já do fim dessa edição do podcast. Vou pedir para o Júnior colocar na tela aqui uma imagem. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham sobre essa imagem da possível camisa. Possível que já a CBF disse que não vai sair mais, mas o que aconteceu? A Nike propôs a camisa, o Edinaldo, presidente da CBF, aprovou. Teve toda a onda da reação aí negativa, ele voltou atrás, disse que não vai sair do padrão das cores da seleção brasileira. Mas foi um assunto que dominou as manchetes aí, camisa vermelha da seleção brasileira. Carneiro Neto, o que você pensou quando viu essa notícia? Ridículo. Eu fico envergonhado de ter ainda que acompanhar esse tipo de notícia. Né, os jogadores que não respondem dentro de campo, a diretoria da CBF completamente medíocre, incompetente. E eles querem vender camisa. Lá, essa produtora de uniforme quer vender camisa. Porque daí o novo normal seria a camisa vermelha. É um absurdo. Homenagem a quê? A Rússia? Homenagem a algum partido político? A Cuba? O quê? Que palhaçada é essa? Ridículo. Eu estou com vergonha disso aqui. E não estou falando da roubalheira do INSS. E você, Mafuz? Não, eu não. Eu compraria acho que a camisa vermelha? Não, eu não compraria, não deixaria ninguém comprar, faria campanha. E não venderia. Aliás, a ideia. E a Nike ainda continua com essa ideia. Sim. Ela não afastou a Eu ideia. não duvido que ela saia aí como um terceiro modelo. Exatamente. Seria da marca do Jordan, a Jordan Brand. Exatamente, porque está ligado à questão do Jordan. Isso, exatamente. É uma marca que pertence à Nike e que faz uniformes aí de alguns times, faz uniformes na NBA, por exemplo, e está fazendo alguns Quer dizer que eles não uniformes no respeitam futebol. um país? Não respeitam as cores nada. da bandeira de um país? Não. Se vender... Você não viu, me mostraram um dia desse. Você vai ver a segunda camisa dessa nova leva do Atlético. Você vai cair de costa. Olha A só. coisa horrorosa. O que é? Rosa choque? Quase rosa choque. Quase o rosa. Vamos lá, passar para outra imagem, porque é outro tema envolvendo a seleção brasileira. A gente tem a novela Edinaldo, Ancelotti. É uma novela, um pastelão, né? Eu não sei o que Veja as que carinhas dizer, aí. Veja aí. né? E assim... Eu só livro a cara do Abel Ferreira. Que é muito competente, porque o Jesus é histriônico, o Ancelotti, que só sabe mascar chicletes... O que é o Jesus? Histriônico. Explique aí. É um cara que tem um comportamento diferente, ele fica na margem do campo, daqui a pouco ele entendi. desmaia, daqui a pouco ele dá sorriso, daqui a pouco ele sai de maca. Mas entende futebol, né? O Charlie Chaplin era histriônico. Entendi. E o presidente da CBF é esse senhor aí. Bom, eu não sei nem o que falar sobre isso, porque O Ancelotti é um grande treinador. Agora ele vai Sim. fazer o quê? Ele vai fazer Mas essa diz turma que jogar sim, futebol? diz que não, é anunciado, não é? A primeira... Ontem, os árabes oficializaram... A demissão do Jorge Jesus. Não. Isso foi no sábado. Isso. Ontem, domingo, os árabes, 2 times, oficializaram interesse no Ancelotti. O Carlo Ancelotti. Então agora é oficial. Sim. Quem que... Os árabes. Times 2 árabes. times da Arábia. Deve um ser do o- Cristiano Ronaldo, do Bento e do O Cristiano Al Nasser Ronaldo.
E o outro em que era o Jorge Jesus. O Al Hilal, que era o time do Jorge Jesus. Então, a CBF, além da questão do Real Madrid, que ele tem contrato com o Real Madrid até o final da próxima temporada. Mas esse não é o problema, que já foi resolvido. Dia 25 de maio ele deixa o Real Madrid. Sim. Mas já foi acertado. A seleção tem jogo aí no mês que vem. Uma das exigências dele é morar na Europa. Quem? O Ancelotti. Ele quer morar na Europa. Mas não vai ser técnico de um time na Arábia? Não, eu estou dizendo que ele prefere trabalhar na Europa? Se ele... Não. Para comandar a seleção brasileira. A seleção brasileira. A seleção brasileira. Ele usa como argumento... não é um técnico presencial? Não é um técnico presencial. Home office. É home office. Que bonito. Ele usa como argumento o técnico da Argentina, que mora em Madrid. Entendeu? Mora em Madrid... E quando tem para convocar, ele vem um mês antes para a Argentina. Ele quer fazer isso se for para aceitar o convite da seleção faz brasileira. Diferença? Não, mas ao meu ver. Mas é um absurdo. Vamos encerrar o programa? Melhor. Mas vamos lá, antes de encerrar. Antes de encerrar. Eu não aceito isso, nada disso. Se o Ancelotti não fechar. Aí você escolheria o Abel Ferreira? A única solução é o Abel Ferreira. É a única solução? É a única. No momento é a única solução no futebol brasileiro. Eu e o Carneiro estávamos conversando aqui antes do programa e chegamos à conclusão que o Brasil vai passar uma vergonha na próxima Copa. Mas o problema são os jogadores. Pode botar quem quiser de treinador, que os jogadores do futebol brasileiro são problemáticos. Muito problemáticos. Mas não dá para melhorar que jogam na Europa. O que está acontecendo? Não melhora. Você acha que o Abel Ferreira... É formação. Aí, meu amigo, aí é outra... É complexo. É outra coisa. Mas você acha que nem o Abel Ferreira consegue dar uma melhoradinha? Vê se o Ancelotti quer levar o Endrick com ele para algum clube. Ele não queria no Real Madrid. Pois é. Hoje tivemos muitos temas aqui no Carneiro Mafuz. E quando que o Atlético pretende anunciar o novo treinador? Aí só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Eu tenho que descobrir quem indicou o Lisca pro Atlético. Tenho que descobrir. Olha. Woody Allen. Woody Allen. Ai. Meus amigos, semana que vem a gente volta. Não sei se teremos técnico oficial, né, do Atlético. Efetivo. Ele vem antes do Papa, né? Mas não sei também. Pode ser que o conclave do Atlético demore mais. Entendi. Não sei. Mas voltamos na semana que vem para falar mais de Atlético, Coritiba, futebol paranaense, seleção brasileira, tudo que tiver bombando aí nas redes sociais, né, Carneiro? É isso aí. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.